Olá, boa noite. Olá, já. Boa noite a todos e, em primeiro lugar, feliz dia do terapeuta da fala, não é? É uma comemoração que fazemos a nível nacional, hum, e pronto, e é um dia que dedicamos a nós, à nossa profissão, e hoje, no De Porta Aberta, de hoje, especialmente achamos que poderia ser de facto especial se partilhássemos esta gravação com, ou esta conversa do De Porta Aberta com as pessoas que nos vão seguir. Um, e como já temos vindo, e como já o fizemos, já o anunciamos durante a semana, hoje vamos partilhar e refletir em conjunto sobre algumas atividades relativamente comuns que desenvolvemos para intervir em linguagem na criança. Vou só apresentar-me para quem nunca nos viu. Eu sou Dina Alves, e estou aqui no De Porta Aberta com a... Com a Tânia Reis, eu sou terapeuta da fala também, muito bem-vindos. Aproveito para vos pedir, porque nós gostávamos muito de ter a vossa participação, não só a assistência, e a forma que temos de o fazer é vocês irem colocando algumas observações ou perguntas nos comentários da live e nós vamos estando atentas para podermos incluir aqui nesta nossa reflexão sobre a intervenção. Portanto, muito obrigada por nos estarem a acompanhar também e por estarem aqui hoje nesta gravação. Espero que estejam entusiasmados também, como nós. Então, se calhar iniciar, nós preparámos aqui alguns exemplos de intervenção para convosco. Vou partilhar aqui no ecrã, julgo que estão a ver. Vamos só testar. Está tudo bem? Conseguem ver? Deixa-me ver aqui. Acho que sim, acho que está tudo certo. Portanto, a primeira atividade que nós pensamos, e aqui o que nós estamos a refletir também, é se de facto quando construímos uma atividade e quando pensamos em estratégias e quando pensamos na intervenção, se estamos a responder ao objetivo que delineamos e de que é que construímos isso, e quando escolhemos as estratégias ou quando escolhemos os itens a considerar, em que é que nós devemos pensar e se eles efetivamente estão a considerar as tarefas necessárias e as estratégias necessárias ao objetivo. Então, Dina, queres ser tu a começar? Sim, pode nesta ser. tarefa de construção? Nós levantamos aqui várias possibilidades. Algumas vão diretamente ao encontro daquilo que é o objetivo final, não é? Porque neste caso esta atividade visa uma atividade de estabilização do conhecimento sintático, seja através de um processamento mais implícito ou explícito, e aquilo que nós já tínhamos conversado entre nós, não é? Era que às vezes é difícil saber primeiro o que fazer aos artigos, às preposições, às palavras de função, não é? Porque elas não são representáveis por imagens, mas estão presentes numa oração, ou não estão sempre presentes numa oração. Então, Mas frequentemente? são, sim, o mais frequente será, sim. Mas o recurso à ortografia também pode ser um problema, sobretudo quando assumimos que estamos numa primeira fase a estabilizar a oralidade, não é? E então, uma atividade como esta, eventualmente, vamos dizer, é legítima, eventualmente para servir de modelagem, não é? Nós estávamos a falar sobre isto, Tânia, não é? Eventualmente para demonstrar e dar o modelo de que para cada palavra, e aqui neste caso seja ela representada por uma imagem ou uma letra, que não é o ideal. Podíamos usar outra coisa que não a letra e usar um símbolo para que significava esta unidade, poderia ser também. De qualquer forma, aqui é um modelo ou a concretização destas unidades, não é? Portanto, pode ser feita esta atividade com este objetivo, não é? Com o objetivo de dar o modelo ou com o objetivo também de
tornar um pouquinho mais concreto estas coisas dos quais vamos passar a falar. E eu acho que isso é importante saber que esta atividade, tal como a estamos a apresentar agora aqui, assim só, ela teria estes dois objetivos. Aquilo que nós temos, que temos conversado é uma atividade como esta, se calhar eu não posso dizer ou afirmar só por si que é uma atividade, por exemplo, de consciência de palavra, não é? É um pouquinho arriscado, porque na verdade quando eu faço só isto, mesmo que eu diga palavra a palavra, o menino come o pão, na verdade eu não estou a pedir à criança para ela segmentar um contínuo sonoro em palavras, não é? Eu posso é usar isto como uma alavanca para o conhecimento final que eu quero. Então é mais uma atividade de passagem do que não posso provavelmente afirmar que ela é uma atividade de consciência de palavra nestes moldes em que ela está aqui a ser Sim, neste apresentada, formato, tal como não é? ela está aqui. Nós até demos como exemplo que falando de outra língua qualquer até poderia ser capaz de realizar esta atividade com sucesso, percebendo que cada pedaço, não é, estava delimitado por qualquer coisa, um quadrado ou um retângulo, e mesmo não conhecendo a frase que for produzida pelo terapeuta, seria muito fácil concretizar com sucesso a atividade. Portanto, na verdade, não é de facto uma tarefa de consciência sintática, mas pode servir de alavanca, sim, de consciência de Eu palavra. acho que é importante. Isso. Acho que é importante também refletirmos sobre outras coisas, que é, mesmo não sendo, já existem aqui dados muito importantes e que são pensados, não é? Estes retângulos que surgem aqui não surgem por acaso, eles são de facto uma codificação para uma unidade que nós vamos querer trabalhar e que depois queremos torná-la mais abstrata e agora neste momento um pouquinho mais concreta, não é? Esta utilização, recurso ou não de letras ou de símbolos também tem que ser uma escolha, não é? Se eu utilizo os símbolos, porque é que eu uso os símbolos, não é? Porque é que eu não uso, será que é mais fácil com o símbolo ou mais fácil um retângulo vazio, não é? Para processar estas unidades que estamos a falar. E a resposta a esta pergunta é que se calhar com símbolos será um pouquinho mais fácil, logo ela será uma estratégia que depois será para deixar cair, não é? Porque aquilo que nós queremos em última instância na consciência de palavra, numa tarefa de consciência de palavra, é que a criança consiga segmentar um contínuo sonoro no plano da oralidade, sem qualquer tipo de apoio. Portanto, são estratégias que nós podemos começar a usar no início e que em princípio vamos tentar deixar cair ao longo da intervenção, não é? Sim, e outra forma até de contornar os artigos numa fase inicial, se queremos só demonstrar e usar a simbologia para facilitar a comunicação da instrução, da atividade e depois facilitar a representação da unidade de palavra, é, por exemplo, recorrer a palavras, a todas elas lexicais, como por exemplo anacó ou qualquer coisa do género, só para modelar a atividade, porque com essas nós não nos deparamos com a questão das preposições ou das palavras de função, que são desprovidas de acento. Nós aqui, quando planeámos esta intervenção, pensámos também em mostrar como é que esta tarefa poderia ir evoluindo, não é? Portanto, esta primeira atividade, se tem como objetivo chegar à consciência de palavra, poderia evoluir desta forma para uma forma como esta, não é? Em que a criança não tem agora, neste momento, qualquer informação sobre o conteúdo, mas tem sobre a quantidade de itens, não é? Portanto, já seria uma passagem para mais um passinho para aquilo que nós pretendemos, não é? A frase era o João come maçãs, não é? Como é que era? O menino come o pão. É isso. Depois, nesta outra tarefa, que poderia seguir a seguir, reparam que já não temos o mesmo tipo de informações sobre que tipo de palavras também ter, e a criança tem que selecionar a quantidade sem ter qualquer tipo de pista sobre a qualidade, nenhum tipo de pista sobre a qualidade dos itens que está a analisar num plano de oralidade, não é? Sim. E depois pensámos aqui num outro. Querias dizer alguma coisa, Dina? Não, estava. E depois pensámos aqui
pensámos aqui num outro item, porque aqui são dadas as posições, reparem a diferença entre esta e esta, aqui são dadas as posições, a quantidade de palavras existentes, portanto, este também é uma estratégia, isso. Aqui já não, aqui a criança já tem que fazer isto sozinha, ela usa, continuamos a dar-lhe esta forma mais concreta, com estes retângulos, dela manipular estas unidades de que estamos a falar, que são neste caso palavras, não é? A criança concretizar e a representar, não é? E quando nós avançamos, não é? Era isto que nós queríamos muito discutir, eu acho que aqui nesta gravação, neste episódio, não é? Nesta proposta, é que é de facto quando nós avançamos para este tipo de atividades que nós entramos mesmo ou mais dentro daquilo que é efetivamente a consciência de palavra, porque estamos a ir cada vez mais para um plano mais abstrato e mais oral, não é? Depois aqui tínhamos exemplos para outras para sugestões, como a Dina há pouco falou, de outras frases que já não seriam frases com palavras de função como determinantes ou como artigos, não é? Para podermos ter outros, mas podemos dizer coisas como a menina corre depressa, para testarmos outras. Ou a menina corre depressa. Menina corre, ou menina corre rápido, para irmos tentando perceber de que forma é que esta criança faz o processamento de unidades como rápido ou depressa, para ver se ela aglutina, se ela separa aqui este depressa, não é? Esta manipulação destas unidades ou das frases que nós escolhemos, estes estímulos-alvos que nós estamos aqui, estas frases que nós escolhemos são frases diferentes e que também provocam operações distintas, e é importante quando se faz um trabalho de consciência de palavra, não só ter a intenção, então, se a atividade está de facto a responder ao meu objetivo de tarefa, se as estratégias que eu estou a escolher também vão ao encontro do meu objetivo, e se os estímulos-alvo que estamos a falar e que estamos a escolher, se eles dão conta de todos os aspectos necessários a esta tarefa, a esta tarefa de segmentar um contínuo sonoro em palavras. Deixa-me só dizer, fazer uma correção, que eu no início apresentei o exercício como sendo um exercício de consciência sintática, porque nós temos de facto um exercício, e este até poderia servir, aquele que nós estávamos a apresentar, e à medida que começamos a andar para a frente com as propostas de intervenção, é que eu caí em mim. Sim, eu fui-te dizendo, consciência de palavra. Pois foi, mas eu não ouvi. Não estava a ouvir, não estava a processar. Pronto, se repararem, nós também optámos por ir mudando. Estão a ver aqui uma menina que está a correr, outro menino que está a correr, não é? Porque aqui o objetivo seria, nesta primeira, dizer a menina corre rápido, e na segunda dizer menino corre depressa. Porquê é que não ficamos com a mesma frase? Para não haver um efeito de memória, não é? Este tipo de escolha também é importante. Se nós queremos mudar a frase ligeiramente na estrutura, talvez usar a mesma imagem possa não ser facilitadora a dada altura. Pode ser importante mudar também a imagem, mesmo que tenha uma estrutura sintática muito, muito semelhante, não é? E o facto de fazermos divergir algum dos elementos, isso também é promotor da percepção de que aquilo é uma unidade. Há pouco tínhamos menina corre rápido, até podemos ter menino corre rápido, e depois a dada altura outro menino que não este, menino corre depressa, e perceber também, como dizias há pouco, como é que a criança processa o tal depressa, que muitas vezes tem repercussões na escrita, por exemplo, e isso desmonta-se na oralidade. Olha, eu lembro-me agora de uma coisa que eu acho que é mesmo importante. Nós não tínhamos falado especificamente sobre isso, mas eu acho que é mesmo neste contexto de consciência de palavra, sinto mais necessidade de o fazer, já que estamos a falar de intervenção, que é lembrar também que quando trabalhamos consciência de palavra, nós não temos apenas e só que trabalhar através de tarefas de segmentação, que por acaso foi as que nós escolhemos, mas eu vejo muitas vezes nos materiais já desenvolvidos tarefas de segmentação de palavras de frases em palavras,
Mas se nós pensarmos nas restantes tarefas da consciência silábica, da consciência fonémica, a segmentação não é a Não. única tarefa. Portanto, a mesma coisa pode ser aplicada. Podemos fazer uma tarefa, uma espécie de síntese, não é? Eu vou dizer 3 ou 4 palavras e tu Uhum. juntas e formas uma frase. Posso fazer manipulação, tira uma palavra, põe outra palavra. E isso vai ao encontro do nosso objetivo, porque o que nós queremos é desenvolver a consciência de palavra. Portanto, nós não precisamos de ficar, para trabalhar a consciência de palavra, não precisamos de ficar apenas pela segmentação. Outras tarefas vão também ajudar esta própria tarefa e vão ajudar este Competência. nível de consciência a que nós queremos, não é? A que nós queremos chegar. Muito bem, então acho que esta era uma. Nós não temos aqui, acho que nenhuma pergunta que eu esteja a ver, mas estejam totalmente à vontade para se vos ocorrer algum comentário ou alguma questão, nós estamos aqui atentas. E pensámos aqui numa outra, agora saindo da consciência de palavra e entrando aqui sim, na consciência, Pois foi. na consciência Na sintática. É ordem. parecida, tem retém. Não, é isso, podia ser, por isso é que eu disse há pouco que é a primeira, mas já não me lembrava que nós tínhamos preparado primeiro a da palavra e depois a da Sim, sintaxe. É isso. pronto. Então, este é o que é importante. Bom, aqui mais uma vez, o exercício dado assim, exatamente, não é propriamente dito uma atividade de consciência sintática, não é? Até porque, no fundo, eu estou a dar a solução a um conceito, uma representação, um conceito, uma representação, um conceito, uma representação, e aqui mais uma vez, e isto, se era válido para a palavra, também é válido para a sintaxe, não é? Eu sei que há um conceito em cada quadrado, ou cada retângulo, neste caso são quadrados, e portanto, no fundo, o terapeuta está-me a dar o modelo daquilo que ele quer que eu faça e eu vou perceber que estas unidades vão ter que estar representadas por quadrados ou retângulos, não interessa, mas Sim, tem esta deixa-me só demarcação, pegar não ou é? relembrar uma coisa que eu acho que já dissemos, mas é mesmo para reforçar que, mais uma vez, o facto de dizermos que a atividade não é, assim como ela está construída, uma atividade de consciência sintática, não significa que ela não serve, pelo contrário, ela vai servir a um objetivo maior. Mas nós temos um objetivo que é, neste caso, chegar à sintase, e para isso vamos fazer tarefas, subtarefas, que até podem não ser já e não devem ser até logo no início o próprio objetivo, elas podem ser para introduzir alguma estratégia, ela pode ser para introduzir algum pré-requisito que seja necessário a desenvolver o trabalho, não é? Portanto, não, acho que também para ficar claro que não estamos a dizer que não se deve fazer ou que está errado de todo, é só para termos a consciência de que também não podemos ficar só por aqui, não é? Só por este tipo de tarefas, temos que as fazer chegar ao nosso objetivo e também com esta consciência temos provavelmente mais ferramentas para tornar a intervenção com maior ai, está-me a Mais faltar o termo, hierarquizada, não é? isso, Ou melhor, hierarquizada, estava-me a hierarquizada. faltar, isso. Pronto, então este seria a primeira e aqui teríamos, para chegarmos ao objetivo, pensámos aqui numa série de subtarefas que também não são o próprio objetivo e queríamos explorar aqui um pouquinho, não é? Portanto, nesta atividade, a criança é convidada a escolher e responder à pergunta de quem é que está a ocupar o lugar de sujeito, não é? E ela tem que Deixa-me só escolher lembrar que aqui temos um verbo transitivo, não é? Que recruta aqui dois constituintes, um sujeito e um objeto, que aqui o objeto está assumido pelo pão, e obviamente que as duas hipóteses que estamos a dar coadunam-se com os requisitos do sujeito que pode ocupar aquele lugar, não é? Até porque tem um traço semântico mais vivo, tanto um como o outro, portanto são os dois potenciais sujeitos desta oração. Contudo, agora poderíamos pensar assim, bom, isto é muito fácil responder a esta pergunta e não é preciso grande consciência sintática, não é propriamente dito, para executar com sucesso esta tarefa, porque a imagem, o priming, não é, aquela imagem grande que está em cima à esquerda, demonstra exatamente aquilo que se pretende, é um menino que está a comer pão, portanto, em princípio, quem deve ocupar o lugar de sujeito não é a menina, mas é sim um menino. Mas o que é que nós estamos a fazer com isto?
Não é, Tânia? Neste caso, nós estamos a tentar provocar Uhum. um processamento de uma posição. Estamos, no fundo, a convidar a criança a prestar atenção àquele lugar, Uhum. através de uma escolha que ainda não é sintática, não é? Porque ela não tem que escolher se está lá um sujeito ou não está lá um sujeito. Ela não tem que escolher se é este verbo ou se é este sujeito com este verbo. Como é que se faz a frase e como é que se organiza, que seria a sintase, não é? Mas estamos a dar a oportunidade à criança para Uhum. ela olhar um pouquinho mais tempo, dar mais foco a uma posição sintática, só que, na verdade, o exercício que ela vai fazer é uma escolha lexical, até semântica, como tu Uhum. estavas a dizer, não é? Sim, Portanto, sim. ela vai ter que escolher se é um menino ou uma menina e a resposta até estar lá. Sim, Por isso é que tem pistas, não é? No fundo, estamos a dar-lhe tudo, não é? Estamos-lhe a demonstrar o que deve fazer, não é? isso. A nossa pergunta-chave, este quem também quer dar foco ao sujeito, não é? Portanto, mais uma vez, e estamos no fundo a tentar provocar, e claro que isto também tem que ser em função das dificuldades que a criança demonstra. Se ela tem dificuldades com o sujeito, se calhar esta é a pergunta ideal e o Uhum. exercício prévio ideal, mas se for um objeto direto já será Claro. outra, já será com foco no OD ou o que for. Mas é necessário pensarmos que aqui eu ainda não estou a pedir para ela verdadeiramente me dizer e processar a organização. Ela não tem que fazer nada com a organização da frase, que é a sintase. Ela tem Nem que com a escolher um organização, item, nem com a seleção, não é? Nem sequer tem que nem com a selecionar. seleção. Uhum. Pronto. No entanto, pode ser uma tarefa muito útil para Uhum. chegarmos a outro patamar. Depois pode ser bom que a criança comece a perceber: "Oh, há aqui qualquer coisa." Ou quando há, por exemplo, também omissões, não é? Esta questão da criança poder novamente perceber: "Ah, eu tenho que preencher aqui qualquer coisa, porque ela aqui é obrigada a preencher, está lá uma posição para ela preencher, não é?" Então ela visualiza que há ali uma posição qualquer que tem que ser preenchida com, com um material que é lexical. Portanto, a escolha é lexical, mas claro que recai sobre uma posição sintática e isso, em princípio, vai ajudar a favorecer o processamento dessa Lexical ou posição, semântica, não é? não é? Depende de como Sim. ela responde a isto, não é? Depois pensámos, aqui sim, já começando a entrar mais para a consciência sintática em si, propunhamos uma tarefa em que é dado o verbo, não estão lá posições marcadas, veem a diferença, não é? Aqui temos posições marcadas, já lá está a estrutura, aqui no segundo não está a estrutura, Então, está no o anterior verbo e a demos o input, não é? Uhum. Sim, também modelo, não é? Uhum. E aqui a criança não tem como se guiar, não é? Tem aqui opções mas tem aqui umas pistas pelas cores, se repararem. Por acaso aqui não bate certo, mas deveria bater. Aqui está enganada a cor do verbo ou não? Deixa-me ver. Não, está tudo certo. Portanto, se repararem aqui, as cores que estão em cada posição têm um objetivo. Tem um objetivo também de ir dando informação visual sobre que tipo de posição temos aqui. E aqui ela não tem a estrutura no sítio certo, mas tem algumas estratégias com as cores. Se ela quiser recorrer a isso e se isso lhe fizer sentido, pode ajudar se ela tiver já este conhecimento de que este laranjinha iria corresponder à posição de sujeito, seria um item, neste caso também semântico, que iria ocupar o lugar de sujeito, e a azul aquilo que seria o lugar de objeto direto. Não é? Então a criança aqui teria que organizar estes itens. Aquele vermelho está ali escolhido por se relacionar com pão, Uhum. mas não pode ocupar este lugar sintático. Quer Estas dizer, escolhas são mesmo importantes. poder pode, não é? Mas não é obrigatório. E isso é importante que ela perceba, não é? Porque o menino come o pão da padaria, pronto, isto não é um Sim, constituinte mas não. estático, não é? Por si só. O da padaria Sim, não é? Seria o pão da padaria e nesse caso estaria tudo no isso. único retângulo. Isso é importante, Hum, é informação. uhum. Não podia ocupar aquele lugar de OD, não podia ser o menino que come a padaria, isso não fazia Nunca, pois. sentido, não é? Uhum. Mas podia ser o menino que come na padaria, mas aí faltava, come o quê na padaria? Come pão na padaria, não é? Por exemplo, mas aí ainda poderíamos, já seria outra coisa, mas ainda daria.
Sim, mas mas não não é podia ser o obrigatório, não é um constituinte não é obrigatório na obrigatório. padaria. E o pão é um constituinte obrigatório, é um requisito Uhum, do próprio verbo transitivo comer, que recruta um uhum, sujeito num objeto. Portanto, desde que lá esteja o uhum. sujeito, podemos adicionar tudo o que quisermos, mas não faz, mas na verdade não faz falta. O que faz falta, efetivamente, neste caso, é o sujeito e o objeto. Isso. Depois, no exercício seguinte, já não colocamos informações de significado semânticas, colocamos só posições com as codificações de cor, que aqui não se viu, mas vocês viram aqui o movimento, ficou por escondido. E depois pensámos também, se queremos chegar mesmo também à seleção de constituintes, aqui pensámos em mais duas tarefas, em que a criança tem que escolher qual é o verbo para aquela estrutura. Ou seja, para uma estrutura como esta, que verbo é que fazia sentido? Se o verbo dar ou o verbo comer? Claro que ela tem ali a imagem, o prime, que vai facilitar esta escolha, mas também serve mais uma vez de modelo. Exato. Neste caso, ela tem que perceber que é a mãe que dá a sopa ao bebê e é aquele verbo que faria sentido, não é? Claro que aqui ainda seria uma primeira frase e a segunda frase ela já não tem prime, portanto já não tem prime, já não tem elicitação, não pode ir buscar esta informação em nenhuma pista e pela estrutura deveria conseguir selecionar o verbo. Aqui a escolha é ser igual, como vocês veem, é só retirar, é propositado também, é a mesma estrutura de frase, mas depois poderíamos e devemos mudar a frase, já não é, para não ser efeito de memória, não é? Ela tem que escolher a frase, o verbo, mas sem ter modelo de uma coisa em que já usou um prime, ou que já teve pistas, não é? Deixa-me só dizer, só para ficar esta nota, de que aqui houve a escolha de um verbo de transitivo, dar, que recruta três constituintes que estão ali, não é? Visíveis, ou comer, que Uhum, recruta dois, e isso é importante, a dada uhum, altura, não é? Fazer este uhum, exercício ao contrário, e sem pistas. isso. Bom, então esta era mais uma das reflexões. A última reflexão, até para não nos alongarmos muito, porque os nossos episódios normalmente tendem a não ser, ou não deveriam ser muito, muito longos, embora às vezes se alonguem. A última tarefa que nós trouxemos foi de consciência fonológica, neste caso mais segmental, consciência fonémica, e aqui a ideia era trabalhar a localização do segmento na sílaba. E aqui temos a palavra rosa, onde é dado o modelo, aqui está, é só modelo, não é? Portanto, tem duas sílabas, estes, por isso tem dois círculos, tem o som da abelha, que é o nosso som-alvo, que foi escolhido por este sistema por algum motivo também decorrente da análise da avaliação, e esta abelha surge dentro de um triângulo porque significa fonema, não é? Depois, na segunda tarefa, a criança já não tem o modelo, ela é convidada a descobrir. Só que nesta primeira tarefa, aquilo que é proposto à criança é ela ouvir, e com base naquilo que ouve, ela tem que dizer em que sílaba é que ouviu o som da abelha. E Isto é isto importante, não é? era uma Porque das discussões. ela tem acesso a um input auditivo, não é? E isto é muito importante pensarmos Uhum. sobre como vamos desenvolver a tarefa, como vamos apresentar o estímulo, e isso é muito importante, porque vai ter interferência no tipo de processamento que ela vai fazer, não é? Uhum. Eu acho que isto é mesmo, e também para nós percebermos o que é que aquela criança precisa para fazer a análise deste segmento, se ela precisa de pistas mais acústicas e fonéticas para decidir, ou se ela já consegue efetivamente fazer um processamento fonémico e fonológico daquela entidade, porque enquanto a criança, para localizar um determinado segmento na sílaba, precisa da produção do adulto, precisa que nós, por exemplo, em terapia da fala fazemos isto muitas vezes, somos nós a dizer Ró, za, e sobrearticulamos, enfatizamos, fazemos gestos, damos estratégias e está tudo bem para construir o conhecimento, mas enquanto a criança se situa nesse nível, que é o nível desta proposta, ela está a um nível ainda mais perceptível, fonético ou fonológico, não é? Claro que depois já começa a executar uma tarefa de pensamento sobre aquelas unidades, mas é um pensamento que é sobre, agora uma pergunta, não é? É sobre
ela, sobre o seu sistema linguístico, ou é sobre o sistema linguístico do outro, daquilo que está a receber, não é? Quando ela faz esse julgamento daquilo que ouve, Rosa, em princípio, ela está a analisar aquilo que lhe chega, o que não equivale a ela conseguir fazer sozinha, não é? A ela conseguir sozinha descobrir. Que é uma fase importante, ela ter acesso ao modelo e à produção, não é? Verbal de alguém, porque a experienciação com o estímulo, não é? Multissensorial, neste caso auditiva, é importante para a construção das nossas representações e, portanto, a construção dessas representações precisa desta experienciação. Mas lá está, é diferente executar este exercício com a produção do terapeuta ou sem a produção do terapeuta, porque estamos a avaliar e a testar níveis diferentes de processamento. Então, por isso eu acho que às vezes temos de ter cuidado quando dizemos, ela já consegue localizar. Será que já consegue localizar mesmo, ou será que consegue localizar com base na minha produção? A que nível é que ela está, não é? Isto é mesmo importante até para eu poder afirmar qual é a verdadeira competência da criança, porque às vezes é essa que ainda está em falta, é esse passo que está em falta, não é? Depois, nas fases seguintes, a criança já consegue identificar-se sozinha, com base no seu conhecimento e com base nas suas produções. Eu diria que há aqui ainda mais 2 níveis, se nós quiséssemos, que é o nível em que a criança localiza produzindo foneticamente e o nível em que a criança identifica e localiza só pensando, sem ser necessário executar, porque as crianças também passam por essas fases, não é? Ou seja, primeiro localizam com base no que o terapeuta diz, por exemplo, depois com base naquilo que elas próprias produzem e depois sim começam a conseguir fazer esta operação já sem precisar de pistas fonéticas, nem externas, nem das suas próprias. Não é? Temos mais algum? Temos ainda assim. Tínhamos só aqui, neste caso queríamos mostrar também como é importante ir manipulando a localização e depois do fazer alvo, não é? variar a Portanto, extensão, introduzir o alvo em diferentes formatos, portanto tudo isso é importante. Deixa-me só dizer que temos aqui uma pergunta. Então, aliás, mais do que uma, feita pela mesma pessoa, e nós agradecemos muito, que a Valéria pergunta se este material pode ser aplicado, portanto, as idades, em que idades pode ser aplicado, a partir de que idades, e se em todas as populações. Pois, eu acho que vai depender das competências da criança também, não é? Eu acho que pode ser qualquer um destes. Nós utilizamos em idades muito precoces, eu diria a partir dos 4 anos, isto já é perfeitamente possível fazer, seja com estes materiais especificamente que criamos aqui com PowerPoint, seja isto em formato de papel, portanto estas unidades, estas estruturas, estas atividades é perfeitamente possível. Depois depende das competências também, aqui há algumas atividades que cognitivamente podem ser um pouquinho mais exigentes e que temos que ter isso em consideração, portanto é mais pelo perfil, diria que até aos 3 anos podemos ter crianças que conseguem executar algumas destas tarefas sem grande problema, mas por exemplo estas sintáticas diria que a partir dos 4 anos, especialmente aqui as sintáticas, as outras, por exemplo, a de consciência de palavra, nós conseguimos implementar já alguns níveis de consciência de palavra em crianças com 3 anos a fazerem os 4, não é? E já é possível. Mais básicas, mas já é possível fazer pelo menos ao nível da segmentação, de alguma realização com retângulos da quantidade de palavras, já as crianças já ou fazem batimentos de palavras nas pernas ou na mesa e as crianças já começam a responder. Portanto, eu diria que estas aqui que nós apresentamos, diria que 4 anos seria uma idade de referência para quase todas elas, mesmo as de localização. Bom, temos só que ter a ressalva, se estivermos a falar de uma população com dificuldades específicas, obviamente que terá de ser mais tarde e, portanto, em função da idade delas e do perfil que elas apresentam, não só em termos de idade, como até das dificuldades que elas apresentam, e portanto a intervenção será ajustada a isso. No caso até dos fonemas, que nós sabemos que surgem
mais tarde, a consciência fonémica, a introduzir-se este tipo de exercício, há que ter também cuidado com o tipo de fonemas que nós trabalhamos, não é? É uma tarefa de localização do fonema numa determinada sílaba, mas as fricativas, por exemplo, do ponto de vista fonético, são mais prolongadas, facilitam esta capacidade de refletir sobre o som, mais do que uma oclusiva, por exemplo, até porque estamos a falar de um nível ainda em que a experienciação está muito presente. Portanto, elas ainda recorrem muito ao material auditivo, não é? Produzido pelo terapeuta numa primeira fase e depois por elas, para depois, de facto, serem autónomas na capacidade de recrutar a informação que têm das suas representações fonológicas. Mas sim. Sim, e eu acho que aqui na consciência de palavra, eu falei dos 3 anos, mas, por exemplo, a escolha do tipo de frases aos 3 anos e 4 anos é que tem que ser muito cuidada, não é? Porque pela extensão, por exemplo, pela complexidade, por exemplo, se calhar aos 3 anos uma coisa como bebe sumo é mais fácil, ou ela bebe sumo é muito mais fácil do que uma coisa como a menina está a brincar no parque, não é? Claro que isso tem que ser tido em consideração na construção em idades mais precoces ou quando existem dificuldades mais específicas que impedem o entendimento ou a realização. Mas pronto. Até porque Fica aqui uma idade de referência, não é? em idades mais avançadas, até interessa começar a trabalhar aquilo que é um constituinte obrigatório, recrutado pelo verbo e aquilo que não é, portanto, que são modificadores ou outra coisa qualquer, não é? Mas isso só se pode trabalhar numa idade mais avançada, porque são exercícios que de facto obrigam a uma reflexão mais exigente, mas lá está, depende da forma como nós estamos a construir a atividade e a própria tarefa que nós estamos a escolher, sim. E acho que vamos ficar por aqui. Pois, acho que sim, acho que já nos cedemos um pouco no tempo, mas não faz mal. Também o objetivo era explorarmos estas atividades e conseguimos. Espero que tenha sido útil. Não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta, senão vamos fechar aqui a nossa gravação de hoje. Acho que não, pelo menos nós não estamos a receber mais nada. Portanto, obrigada a todos que nos estão. Com agradecimento. Sim, são agradecimentos. Obrigada por nos estarem a acompanhar e obrigada a todos os que vão ver também depois deste direto e até à próxima semana. Obrigada e um feliz dia. Adeus.